Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtora, aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9 e simultaneamente através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. Então aproveite, você que está na frequência 100,9, se possível, migre para o nosso canal no YouTube e acompanhe tudo com som e imagem de altíssima qualidade. Nesta edição, nós vamos falar sobre um mundo com mais açougues e menos farmácias. Então fique ligado porque você também pode participar desse bate-papo pelo 9949-1009 e através do nosso chat no canal do YouTube. O seu programa de informações agrícolas já está no ar aqui na Rio Verde FM. Começando Boa Tarde Produtor, e nesta edição a gente conversa com a CEO do Território da Carne, Andréia Mesquita. Tudo bem, Andréia? Bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Estou me sentindo em casa. Eu tenho certeza que vai ser um excelente papo. Com certeza. Para a gente começar, vamos à sua apresentação. Quem é a Andréia? Olha, assim de sopetão eu poderia falar várias coisas, mas acho que o que mais me define é... Eu sou uma grande apaixonada por pessoas e por ajudar essas pessoas a enxergarem coisas que elas não estão enxergando. Não era do agronegócio, minha família não tem nenhuma relação com o agronegócio. Então eu digo que foi vocação, paixão, propósito e muito Deus que me trouxe até esse cenário, estar no meio do agro, dos profissionais do agronegócio e do varejo de carnes, consequentemente. Excelente. Andréia, além da sua formação acadêmica, quais foram as experiências profissionais que mais contribuíram para a sua trajetória no agro? Inclusive, se você puder citar algum momento marcante que impulsionou você a seguir nessa área. Olha, depois que eu me formei, como eu disse, eu não era do agronegócio, nascida e criada em São Paulo, capital, eu fui para a zootecnia com muito mais perguntas, óbvio, né, do que respostas. E quando eu me formei e meu primeiro emprego foi num grande frigorífico, foi na JBS, eu me deparei com um mundo que eu não tinha noção que existia. O tamanho da cadeia, o tamanho dos processos, a quantidade de pessoas envolvidas. Então, não tem como não citar que a minha primeira experiência profissional dentro do agronegócio, porque ao longo da jornada pré-faculdade foram vários bicos que a gente costuma falar, me marcou drasticamente por ver quanta gente boa envolvida no processo existia. E aí, quando eu saí de lá, aprendi bastante, passei por mais de 30 fábricas visitando e fazendo parte do meu trabalho. Eu fui ser gerente de produção de uma indústria. Então, ali eu passei a entender o tamanho da responsabilidade do papel do gestor dentro de uma indústria e tive também muitas contribuições enquanto a relacionamento com pessoas, né? Poderia dizer que a minha terceira grande experiência profissional em relação a isso foi uma expatriação, que eu fui para os Estados Unidos, fiz praticamente um ano de trabalho lá, então dentro de uma fazenda de suínos, conheci como que o modelo norte-americano trabalha, né? Como que ele se relaciona com os funcionários, com os clientes. Foi também uma experiência muito engrandecedora. E aí, quando eu voltei, eu falei, cara, eu já sei que eu quero mexer e é isso. E aí eu resolvi a minha experiência profissional que mais me agregou enquanto ser humano foi pegar meu carro e visitar aí 9 países, conversando com pessoas do mercado, indo cidade a cidade, sozinha ali, dirigindo, quando no Brasil ou fora do Brasil, do jeito que dava, com o recurso que tinha. E essa experiência me deixou muito mais próxima do objetivo que eu queria contribuir no mercado do agro. Andréia, na sua visão, quais são as habilidades que um profissional que quer se destacar no agronegócio precisa ter? E como que a tecnologia tem impactado essas habilidades? Eu vou falar o que funcionou para mim, tá? É claro que as nossas experiências elas vão se acumulando, mas ainda muito limitadas perto de tudo que a gente ainda vai viver. Para mim funcionou muito bem, e talvez até por eu não ter nascido no agro, ou não conhecer muito do agro antes da faculdade, eu sempre fui uma boa ouvinte, apesar de falar muito e gosto de falar, eu sempre me coloquei muito na posição da escuta, né? Poxa, aquilo lá eu não tenho domínio, eu não conheço, aquela pessoa sabe mais do que eu, vou escutar. Então, eu digo que uma das grandes habilidades é a escuta, de fato, né? É a gente ter humildade para falar. Eu posso ter um bom diploma embaixo do meu braço, eu posso ter tido experiências incríveis,
mas sobre aquele ponto de vista específico, aquele produtor sabe melhor do que eu, aquele empresário sabe mais do que eu, e eu preciso observar, trazer tudo aquilo que eu tenho na bagagem e com muita humildade adicionar aquilo que eu sei que vai melhorar. E a tecnologia hoje, todo dia, por exemplo, eu tenho feito live no Instagram. É uma rotina que eu tenho com os empresários que me acompanham. Quer ferramenta maior do que essa, do que você escutar, aprender, observar, conversar, conhecer pessoas de N cidades, estados e países, do que as próprias redes sociais. Então, eu digo que hoje, quem quer observar, escutar e aprender, não tem melhor época do que agora que a gente está vivendo. Bom, vamos falar agora sobre desafios e oportunidades e principalmente quais são os desafios enfrentados pelas mulheres que desejam ocupar posições de liderança no agronegócio e também quais as maiores oportunidades que essa área oferece para as mulheres atualmente. É um ponto interessante falar sobre isso, né? Porque apesar do mercado ter colocado, né, Andréa, você hoje é uma líder do movimento que você levanta a bandeira. Eu digo que a liderança feminina, a mulher já nasce líder, né? A gente já tem uma liderança familiar, uma liderança maternal que é nata, é instintivo, a gente nasce com isso. Então, quando a gente migra essa liderança para o mercado de trabalho, eu digo que o maior desafio, talvez, ele está dentro. Eu acho que ele está... Como eu venho de uma família de mulheres muito fortes, minha mãe sempre trabalhou muito forte, minha avó, a minha irmã, eu não vi tantos desafios de colocar essa minha liderança para fora, mas talvez um grande desafio da mulher hoje é ela se sentir merecedora dessa liderança fora de casa, sabe? Eu escutei uma conversa rápida ali de uma palestra da pessoa falando que ela queria casar porque ela queria mandar em alguém. Então, assim, a mulher já tem esse papel, né, de mandona, dentro de casa, eu sou líder. Então, eu vejo que um desafio grande, ele está mais interno do que externo. É as mulheres se sentirem merecedoras para poderem liderar movimentos que elas verdadeiramente acreditam, seja no ambiente que for, respeitando, claro, essas particularidades físicas, cognitivas, metabólicas que a gente tem, e eu acho isso maravilhoso, eu acho linda a complementariedade do sexo masculino com o sexo feminino. E qual a importância de ter mais mulheres em posições de liderança no agro? O que eu vejo como líder, até mesmo do meu time, desses empresários que a gente consegue levar nesse movimento, a mulher, ela cognitivamente, a gente olha para coisas que os homens não estão olhando e vice-versa. Então, quando eu brinco às vezes com meu marido, que eu falo assim, vai lá na despensa e pega o ferro de passar roupa. Aí ele olha, ele fala, fui e não achei. Eu falei, está lá, porque eu acabei de ver. E ele olha, ele vai e olha e não vê, sabe? Acho que você já passou por isso. Demais. Olha e não vê. O que acontece? Por que as mulheres ficam tão frustradas quando acontece isso com os maridos ou no trabalho? Fisiologicamente, as mulheres têm uma acuidade visual, olfativa, tátil, superior à dos homens. Isso é instintivo, porque quem cuida da prole em casa, né? Quando a gente pensa lá nos nossos antepassados, quem que fica em casa responsável por garantir essa saúde e segurança da prole? É a fêmea, é o sexo feminino. Quem é que sai para buscar comida? Quem é que vai para a luta? Quem é que vai guerrear? Quem é que vai caçar? É o homem com força física maior, com um porte maior. Então, o que eu vejo? Dentro do agro, a importância da liderança, e do agro de qualquer segmento, a importância da liderança feminina é justamente olhar para esse ferro na despensa que o homem não está vendo. E que vai passar, e que de repente pode ser um colaborador que está precisando de uma atenção especial e o homem não viu, não por culpa do homem, mas é porque não é instinto do homem olhar para isso. Então eu vejo cada vez mais a importância dessa complementariedade e jamais a substituição. Porque é aí, no meu ponto de vista, que está a fortaleza da mulher. E como incentivar mais mulheres para que elas consigam seguir as suas carreiras nessa área? Mais uma vez, eu vou falar o que eu senti, né, para mim.
tem que ter uma busca muito grande de fazer mais do que só por nós mesmos. Eu vejo que o ser humano, a gente está indo para um lugar perigoso, que é muito sobre mim, muito sobre eu posso, eu faço, eu vou conquistar, eu vou fazer. E não é isso que a gente aprende, né? Não deveria ser. Quando a gente entende que a nossa existência, ela veio para trazer contribuição para algo além de mim, eu incentivaria, ou eu diria o que para mim funciona. Eu não me sinto completa fazendo algo só por mim. É falho, parece que falta algo. Então, talvez o maior incentivo é uma mulher que se coloca à disposição do servir, assim como um homem também, e vê que o campo do agronegócio tem um mar de oportunidades da gente criar legado, da gente ter o nosso nome ali marcado, não pelo nosso nome, mas porque alguém vai lembrar de algo que sentiu por conta de algum trabalho que a gente entregou. Então, acho que para mim o maior incentivo, todos os dias que eu acordo de manhã, faço minha live, converso com meus alunos, meus clientes, é falar, cara, eu estou transcendendo os valores que são meus para pessoas que eu vou ajudar a desenvolver. E aí já não é mais sobre nós, né? É sobre o que a gente vai causar no mundo. E na sua experiência, a participação feminina no agronegócio, como está? Isso está evoluindo ou não? Como eu não venho desse mercado, e minha primeira experiência foi na zootecnia, e a minha sala tinha mais mulheres do que homens na época, foi 2006 a 2010, já faz bastante tempo, demorou até eu entender, e assim, lógico que as conversas que a gente vai tendo, as palestras que a gente faz, as pessoas perguntam muito sobre isso, eu comecei a entender que sim, existe uma predominância natural masculina no agro, mas eu não vivenciei isso. Então eu vi, e eu tenho várias mulheres que me inspiram, que estão dentro do agro, que eu vejo essa evolução, mas para mim nunca foi uma questão de que, olha, a mulher está perdendo seu espaço ou a mulher não tem o seu espaço. Pelo contrário, desde que eu me formei, desde que eu entrei em contato com o mercado agro, eu tenho visto cada vez mais mulheres se encorajando, viajando mais, estando mais em propriedades rurais ou falando mais publicamente, que a gente consegue acompanhar mais as rotinas, assumindo posições de gestão, administração, marketing, seja a área que for, não necessariamente só com o pé na terra, mas eu vejo que, novamente eu volto e falo, talvez esse preparo seja o grande desafio para que esse crescimento seja ainda maior, né? Nada, não é o fato da gente ser mulher que tá ali a nossa vaga, né? A gente tem uma cota feminina, tem que ter preparo, tem que ter humildade, tem que ter escuta, para aí sim a gente assumir esses desafios no campo. Muito bem, André. Agora vamos falar do território da carne, que torna o território da carne uma empresa diferenciada no mercado e também quais as principais inovações que a empresa tem implementado para se destacar. O TC é meu filho, né? Então a gente está entrando num assunto que é tipo mãe falando de cria. Eu sou suspeita para falar, mas o TC nasceu do que eu sentia falta. Então, quando eu entrei no mercado da carne, no mercado pecuário, como eu tinha muito pouco conhecimento, mesmo já sendo formada em zootecnia, o mercado, eu digo que é como se formar em medicina, né? Deve ser, você tem várias especialidades e a faculdade não te prepara para todas elas. Então, quando eu saí da faculdade, já fui logo assumir desafios, eu tinha uma lacuna gigantesca do que o mercado queria e do que eu estava preparada para tal. Então, eu digo que o grande diferencial do TC, como a gente carinhosamente chama a nossa empresa, é a gente desenvolver as pessoas. Então, seja por ensino, treinamento, técnicas de qualificação profissional, eu não acredito numa mudança de patamar de nenhuma atividade, seja ela qual for, sem desenvolvimento dessas pessoas. Então, hoje, nosso maior diferencial é a gente estar focado 100% em desenvolver as pessoas, e pessoas desenvolvidas naquela determinada técnica, naquele determinado assunto, elas vão consumir mais o teu negócio e, consequentemente, de outros negócios, porque ela vai fazer os seus resultados serem mais prósperos. Para mim, esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui dentro. E como a Território da Carne concilia a produção de carne com práticas sustentáveis?
O nosso mote, quando a gente fundou a empresa lá, minha primeira ideia em 2015, depois quando a gente de fato abriu um CNPJ em 2018, foi uma longa caminhada, o mote era democratizando o conhecimento para um consumo de carne mais consciente. Então, a grande ideia do Território da Carne nasceu da minha observação de tantas perdas de carnes por falta de conhecimento. Por exemplo, poxa, eu armazenei de uma forma errada, com uma temperatura superior à que eu deveria ter armazenado, ou eu fiz uma desossa que acabou deixando carne nos ossos, e essa carne é um alimento. Então, o TC tem uma essência na redução do desperdício. E quando a gente fala de sustentabilidade, é claro que é o tripé ambiental, social e econômico, todo quilo de carne que eu produzi lá na fazenda, com recursos hídricos, recursos humanos, solo, o próprio uso do animal, os alimentos, o dinheiro, que eu desperdiço na ponta por alguma falha humana ou de máquinas, eu entendo que eu estou jogando tudo isso no lixo. Então, de fato, o Território da Carne, ele traz assim, né? Eu digo para as pessoas que me perguntam, tá, mas por que você não fala tanto de desperdício? O empresário hoje, ele não quer que você mostre escancaradamente onde ele está errando. Nem nós, nenhum humano quer isso. Ele quer que você mostre oportunidade. Então, o TC mostra que, tendo técnicas melhores de gestão e operação, eu vou ter mais dinheiro. Consequentemente, isso vai me economizar nas perdas e nos desperdícios que são evitáveis e não inevitáveis. Então, o TC está muito vinculado com técnicas de melhoria operacional que me reduzem esses desperdícios e aumentam o lucro. André, e quais são os principais desafios e as soluções encontradas pela empresa nessa área? A gente gosta muito de vincular o ensino, essa qualificação, com fornecedores que têm soluções. Então, por exemplo, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem parceiros que vão lá no açougue dessa pessoa e coletam o sebo que seria descartado, por exemplo. Esse sebo vai lá para uma indústria e ele vira uma outra coisa que a gente faz a tal da logística reversa. Eu tenho parceiros que vão ajudar esse açougue, pensando em sustentabilidade, a trocarem a fonte de energia por uma energia que vem de uma fazenda solar, onde tem essa geração mais limpa, e eu plugo isso dentro dessa solução de um comércio que já existe. De repente, um açougue pequeno que nunca nem saberia como chegar num parceiro como esse. Ou, de repente, tem um açougue que está usando uma embalagem incorreta, que é uma embalagem que faz a carne ter validade mais curta. Pô, essa validade mais curta também proporciona um possível desperdício e uma perda. Então, o TC vai plugando soluções que, além da questão da qualificação por educação, por ensino, por treinamento, eu plugo com soluções que a pessoa muitas vezes nem sabia, e não necessariamente são só ambientalmente melhores, mas muitas vezes elas trazem mais recurso financeiro, que ajuda inclusive esse empresário a poder contratar melhor, a pagar os tributos do jeito certo e aí por diante. André, e como você enxerga o futuro do mercado da carne, do mercado de carne no Brasil e no mundo? A gente tem visto alguns relatórios, né? Estados Unidos tem muitos relatórios bons, inclusive, de tendência, o que vai acontecer, o que o consumidor quer. É claro que ninguém tem uma bola de cristal, mas a gente tem estudado muito sobre o comportamento do consumidor, né? Talvez seja a área que eu mais me dedico aqui para conseguir trazer esses insights. E o futuro, no meu ponto de vista, desse consumo, ele está muito atrelado com os novos hábitos de vida. Então, é óbvio que se eu estou falando de um hábito de consumo, de um hábito de compra de proteína, se é no mercado, se é num açougue, se é comendo num restaurante, eu tenho que considerar como é que esse consumidor está vivendo hoje. Então, o que a gente pode observar? A gente está aumentando a expectativa de vida. Então, se antes eu tinha uma população que consumia carne até os seus 60, 70 anos, hoje eu tranquilamente tenho uma população vivendo até os 85, 90 anos. Isso já faz com que a gente tenha que pensar como é que essa geração mais velha consome carne em casa. Como é que ela vai até o açougue? Pensando no comportamento, né? Como é que a população está se concentrando. Só que tem um fator específico que não tem como a gente não dizer aqui. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde e as pessoas estão com menos tempo.
Então, quando a gente pensa em futuro do mercado de carne, eu tenho que considerar essas duas coisas. Eu tenho que pensar em saudabilidade e eu tenho que entregar um produto que essa pessoa prepare com o menor tempo possível, sem que para isso ele seja um produto cheio de aditivos, ingredientes e nada saudável. Perfeito. Vamos fazer uma pausa aqui para o nosso primeiro intervalo, mas a gente continua na sequência. Já estamos de volta com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. Deixa eu trazer uma dica para você da Simple Agro, que despontou em Rio Verde com soluções inovadoras para a realidade do agro desde 2018. Com experiência em commodities, oferecem serviços de compra, venda, intermediações, assessoria estratégica para a comercialização de grãos, com soluções customizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente e sempre acompanhando as tendências e oscilações do mercado. A Simple Agro proporciona as melhores negociações, traduzindo em lucratividade e rentabilidade. Procure a especialista em commodities Adria Rocha pelo telefone WhatsApp 649-9303-1729. Eu disse Simple Agro. Seguimos por aqui com o nosso Boa Tarde Produtor na Rio Verde FM, a rádio do agro. E o nosso assunto de hoje é muito interessante. Nós estamos conversando com a CEO do Território da Carne, Andréa Mesquita. Inclusive, Andréa, o tema por um mundo com mais açougues do que farmácias. É interessante porque é provocativo, é intrigante. E de onde surgiu essa ideia, né, e como ela reflete a visão de futuro do Território da Carne para o setor de proteína bovina? Eu adoro quando as pessoas falam que ele é intrigante, porque é exatamente essa a intenção. E veio da observação, né? Eu fiz um MBA em varejo e eu vi o quão profissionalizados são os profissionais do ramo farma. Inclusive, na minha própria turma do MBA, tinham várias pessoas de redes de farmácias ou farmácias menores. Eu falava, cara, que maluco, né? E ao mesmo tempo, os docentes também falavam, nossa, você é uma das primeiras do setor de carne que fazem um MBA em varejo. E isso começou a me levantar uma série de questionamentos, né? Por que disso? E fui estudar um pouco o que o mercado farma estava fazendo. Quando a gente faz essa provocação, é de fato para a gente entender. O varejo, de uma forma geral, tem infinitas oportunidades e é um mercado que está em franca expansão. E aí teve um dado que eu acessei que me deixou de queixo caído e eu falei, não, de fato, alguma coisa de muito certo eles estão fazendo que a gente não sabe. Que é que nos últimos 20 anos aproximadamente, existiu um crescimento de 60% do número de farmácias no Brasil. Então, hoje a gente tem mais de 90 mil farmácias espalhadas, sendo que o crescimento está extremamente acelerado. É comum a gente ver alguns memes na internet, algumas piadas ali do pessoal dizendo que uma rua tem 5, 6 farmácias, a expansão está muito rápida, agressiva e a comunidade, a sociedade local está percebendo. Essa provocação, ela nasceu disso. Tem algo que eles estão fazendo que a gente ainda não sabe ou que a gente ainda não aplicou. Como é que eu vou trazer isso para o varejista de carne e tangibilizar essa aplicação? Daí que nasceu esse movimento que está dando o que falar. Pois é, e essa analogia com farmácia sugere uma comparação entre dois modelos de negócio, como você bem falou. Quais são as lições mais relevantes que o setor de farmácias pode aprender com o crescimento das farmácias do Brasil, né? Como que esse mercado de carne pode aprender com o mercado de farmácias? O mercado de farmácia, ele tem justamente esse crescimento dos últimos 20 anos, ele tem um grande motivo, ele tem uma grande origem. E para mim, esse é o principal e é o que a gente tem apostado aqui no Território da Carne, que é o associativismo. Então, quando as farmácias deixaram de se ver como concorrentes e passaram a se ver como parceiras, elas começaram a deslanchar. E, obviamente, existe um movimento estruturado por trás que fomenta com informações, com inteligência de mercado, com técnicas de compras, com negociações de compras em volume, com treinamento e qualificação para esses colaboradores, gestão de estoque, sistema de organização dessas informações numéricas, né? Eu conheço o número do meu... Uma nova loja, eu sei exatamente
como é que eu vou criar essa fachada. Então, esse para mim, essas são as grandes diferenças que a gente pode dizer que o mercado farma já transcendeu. Parte de uma união dos varejistas e, obviamente, dos líderes dos movimentos de farma para que eles conseguissem se fortalecer. Bom, a gente sabe que a educação é uma ferramenta transformadora para empresários, para todos nós, né? Agora, quais são os resultados práticos do território da carne? Como é que eles foram vistos entre os participantes dos cursos e treinamentos que vocês oferecem? No começo eu até me questionava, sabe? Eu falava, nossa, será que isso que a gente ensina está causando algum tipo de impacto? A gente começou a dar aula propriamente dito em 2018. E eu me questionava, né? Eu falava, poxa, mas como é que eu meço esses resultados? E ao longo dos últimos anos, sempre com base na repetição, né? Sempre com base da gente batendo nas mesmas teclas, a gente descobriu não, né? A gente identificou nos nossos alunos, nos nossos clientes, que nada substitui o óbvio muito bem feito, o básico muito bem executado. Então, quando a gente observa uma loja referência aqui, que a gente já qualificou, que já passou pelos nossos treinamentos, você olha, claro que pode ser uma loja mais bonita, pode ser uma loja mais moderna, mas tem lojas muito tradicionais que têm resultados, mas é uma loja que conseguiu implantar uma boa carga de trabalho para os colaboradores, é uma loja que conseguiu fazer recrutamento de mão de obra de um jeito mais profissional, é uma loja que, para você ver, é uma loja que conseguiu começar a pagar o salário do dono, coisa que muitas vezes, por mais óbvio que seja, tem comerciante que trabalha sem salário, que só vai lá no final do mês, o que sobrou, eu tiro o que é meu. E a gente sabe que um grande desafio do mercado informal é a mistura da vida da pessoa física com a pessoa jurídica, que são duas coisas completamente diferentes. Então a gente vê resultados dizem assim, eu mudei o meu hábito de vida porque eu entendi que eu precisava profissionalizar o meu negócio. Tem um caso muito emblemático que aconteceu, que eu gosto de dizer assim, é isso que nos move. Teve um aluno que chegou pra gente numa aula e falou assim, quando eu entrei no território da carne, eu assisti às aulas, que são segunda-feiras, das 7 às 10 da noite, ele falava assim, eu assisti às aulas de dentro do açougue. Eu tinha que fechar a loja, eu abria a loja, fechava a loja, eu fazia muita operação, eu ficava atrás do balcão, eu não era dono, eu era tudo, menos dono. Hoje, um ano depois, eu tô aqui assistindo a aula de casa, depois de já ter saído do açougue às 5 da tarde, ter feito uma caminhada com a minha esposa, que era uma das grandes questões familiares, porque eu nunca tinha tempo para a família, e agora eu consigo olhar para o meu negócio como um negócio e não como só um comércio, uma loja aberta. Isso, para mim, são resultados tangíveis. Eu olho para isso e eu falo, a gente conseguiu entregar qualidade de vida sem que essa pessoa precisasse sobreviver. E isso, obviamente, é com várias técnicas de administração e de manipulação que a gente ensina. Bom, André, quais são os maiores desafios que o setor de varejo de carnes enfrenta atualmente? Sem dúvida nenhuma, a profissionalização e a falta de união desse setor. Sem dúvida, assim, eu entender que, eu gosto de carne, eu vou abrir uma loja. Eu gosto de carne, eu vou colocar um boi no pasto. Eu gosto de carne, eu vou me aventurar a verticalizar minha produção. Então, sem preparo, sem dados, sem informação, sem um sistema que vai analisar aquilo que você tem, dificilmente você vai se manter com a operação aberta. É claro que eu olho muito mais para o varejo, mas isso se aplica dentro e fora da porteira, sem sombra de dúvidas. Quando a gente começar a se profissionalizar e quando a gente começa a fazer isso, a gente tende a viver os desafios de uma maneira mais leve, como qualquer negócio. Como você enxerga as mudanças no comportamento do consumidor em relação ao consumo de carne bovina? Carne bovina é a proteína de maior valor agregado, digamos assim, quando é comparada com suíno, com aves, com pescado. Então, a maior mudança, quando uma população tem qualquer questão econômica, é ela limitar o consumo. Ou ela vai comprar somente quando ela tem muita segurança que ela vai preparar. Então, pós-pandemia, a gente observou muitas pessoas optando por consumir carne vermelha somente quando estão numa ocasião especial, num restaurante, em casa, fazendo coisas mais corriqueiras, porque é mais familiar. Então, a gente vê essa mudança de comportamento, e para o mercado eu tenho que fazer isso, senão a gente, de fato, vai ter uma possível queda no consumo, tangibilizar esses preparos para casa.
Eu brinco, sair de um preparo de panela de pressão para ir para um preparo de air fryer, sair de um preparo de forno convencional para um forno de micro-ondas sem perder a qualidade. Então, esse eu vejo aí como grandes oportunidades para a gente inovar sem necessariamente mudar a essência do consumo da carne bovina. E as oportunidades para os revendedores em meio a essas mudanças? Comunicação. A oportunidade é parar de falar sobre o boi que você está vendendo e falar sobre a refeição que você vai oferecer. Nós somos apaixonados pela cadeia agropecuária, a gente gosta de falar se é boi preto, se é boi branco, se foi criado com silagem, se foi criado no pasto, se está feliz, se está triste, se teve bem-estar, se não teve. Mas o consumidor, a maior parte deles quer saber em quanto tempo que eu vou fazer, se eu consigo fazer em uma panela só, se eu tenho que temperar ou se já vem temperado, se pode comer meu filho, se é seguro. Então, a gente tem que se comunicar. Essa é a grande oportunidade para os revendedores. Claro, ficar atento com as inovações, mas comunicar aquilo que o consumidor quer ouvir e não aquilo que a gente quer falar. Excelente, mais uma pausa aqui para o intervalo e na sequência a gente continua. E hoje eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito, onde você é o dono. A diferença é evidente, taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo, às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Voltamos com mais um bloco do Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9 e simultaneamente através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar Rio Verde FM no YouTube e você acompanha tudo com som e imagem de altíssima qualidade. Você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento da fornalha com lenha. Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. A Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. A Comber nasceu com o objetivo de atender as necessidades dos clientes do Grupo Comelli, na região de Rio Verde, mas logo conquistou clientes em todo o território nacional. Os automatizadores a cavaco da Comber ganharam destaque rapidamente em razão dos seus benefícios, como, por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem e aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Seguindo com mais um bloco do Boa Tarde Produtor, por um mundo com mais açougues do que farmácias. Esse é o nosso tema de hoje com Andréa Mesquita, CEO do Território da Carne. Vamos falar mais sobre gestão e operação. Andréa, você tem a importância, de focar na gestão e operação e vendas dos revendedores. Vamos trazer agora quais práticas de gestão mais inovadoras têm impacto direto no sucesso dos negócios no varejo de carne. Eu sei que isso pode frustrar algumas pessoas que são da inovação, tá? Mas quando a gente fala de gestão propriamente dito, qualquer fórmula mágica ou alguma receita de internet que diz que isso aqui vai fazer o seu negócio ser mais próspero ou dar mais lucro no final do mês, a gente tem que desconfiar. Em termos de gestão, a gente tem que de fato fazer o arroz com feijão todo santo dia, é o que a gente defende aqui. Então, vou fazer uma negociação comercial, vou comprar uma carne para revender no meu açougue, ou eu vou comprar insumos ou embalagens, que eu tenha bons acordos comerciais e que eu olhe para esses acordos comerciais se estão sendo cumpridos na prática. Vou fazer uma contratação de colaborador,
que maneira que eu recrutei esse colaborador, pensando em gestão de pessoas, como é que eu qualifiquei esse colaborador, que a gente muitas vezes reclama, né? Nossa, estamos com problema de mão de obra, mas muitas vezes isso é espelho do problema do próprio dono, né? O problema é ele e ele não consegue sequer se organizar para contratar essa mão de obra. Ou mesmo a gestão dos números, né, do negócio. Tem muita gente que reclama que o mercado está desafiador ou que talvez o setor esteja em crise, mas não consegue saber quanto faturou. Porque tem o tal do fiado, que muitas vezes acaba impactando o recebimento. Não sabe se está tendo antecipação do cartão de crédito, porque a maquininha às vezes faz a antecipação automática, roubando parte da margem. Na hora de formar preço, olha para o concorrente e aí fala, eu vou colocar o preço dele, porque se ele formou o preço, eu vou colocar ali com R$2 a mais. E isso, de fato, pode levar o negócio ao insucesso. Então, em termos de gestão, o que a gente bate sempre na tecla é fazer o básico muito bem feito e todo santo dia. E ainda mais varejo, que é venda, é lidar com o público, todo santo dia você tem que levantar, talvez não motivado, mas disciplinado a fazer o que tem que ser feito. E qual o papel da sustentabilidade no crescimento do setor de revendedores? Eu digo assim, né? Se a gente de fato falar que eu tenho que ter o âmbito econômico também nessa equação de sustentabilidade, eu falo assim: o empreendedor local, esse revendedor, o açougue, o comércio, que não se preocupa com isso que a gente acabou de falar de gestão, ou que ele negligencia alguns pontos, o que vai acontecer naturalmente? Ele vai ter cada vez menos margem no final do mês. Ao ter cada vez menos margem, a chance dele quebrar aumenta. E eu digo que, sustentavelmente falando, não tem nada melhor para uma cidade, para uma região, do que você consumir dos seus fornecedores locais. Então, pensa só, quando a gente se enxerga em cadeia, vou pensar na cadeia pecuária. Se eu tenho um açougue que sabe fazer tudo isso que a gente acabou de falar de gestão, e ele tem uma responsabilidade com a geração de emprego local, com a compra dos pecuaristas locais, com de repente comprar de um frigorífico local, de fornecedores de embalagem local. Se ele de fato se respeita esse ciclo e se organiza, ele vai ter muito mais apelo sustentável na região. Em contrapartida, se ele não faz tudo que a gente falou e ele não tem margem no final do mês, vai durar pouco dentro do mercado. Sustentavelmente falando, é o que a gente fala, ou você consome do local pensando, né, do empresário local, ou esse local vai embora, ele morre. Então eu digo que esse é um grande impacto, pensando em sustentabilidade, dos negócios pequenos, que é fomentar a região e seguir consumindo e gerando emprego na cidade. Vou falar de outro assunto interessante, que é o açougue cenográfico. No Save Carnes, vocês terão um açougue cenográfico. E quais são os principais itens ou práticas que todo empresário do ramo deve conhecer? E o que você espera alcançar com essa experiência imersiva? Quando a gente pensou em fazer esse açougue cenográfico, na verdade, eu vou contar aqui porque a gente já tem intimidade depois desse papo todo. Eu tive uma visão, assim, eu falei, nossa, esse ano eu vou para a Expo Meet com outro jeito, não vai ser um stand simples. E eu tive a visão de um açougue lá dentro, super cheio, com pessoas impressionadas com tudo aquilo, e eu falei, tá aí a oportunidade da gente tangibilizar fisicamente tudo aquilo que a gente ensina nas aulas. E foi assim que a gente fez. Então, quando foi criado todo esse cenário, de fato, essa experiência imersiva, onde, pensa só, a gente fala na aula, é importante que o seu açougue tenha identificação para que o cliente se encontre lá dentro. Ele saiba se ele vai comprar uma carne para criança, uma carne para quem está de dieta, uma carne para o pet. A gente foi lá e colocou um freezer com uma exposição visual, onde a pessoa conseguia claramente saber se aquela carne era para ocasião A, para ocasião B. Quando a gente fala numa aula que é importante a gente deixar o cliente provar um determinado produto, pois lá no açougue cenográfico a gente deu a oportunidade das pessoas provarem aquele produto e elas falaram, poxa, aquilo que eles ensinam nas aulas, eles estão conseguindo fazer aqui. E para nossa surpresa, a gente atraiu muitas pessoas que não conheciam, nunca tinham ouvido falar no TC. E isso foi legal, a gente entende como objetivo atingido com sucesso, que as pessoas falaram, olha, eles não são só virtuais, eles existem de verdade. E a gente teve uma excelente surpresa ali agora,
do pessoal querendo saber mais sobre o TC, o que a gente faz, como é que a gente pode ajudar a vida deles. O Território da Carne tem planos de expansão para outros mercados além do Brasil? Sim e não. Eu gosto muito da ideia. Nessa viagem que eu fui para 9 países, tive experiências fantásticas, assim, Rússia, Alemanha, Suíça, França, aqui pensando no nosso continente, tive no Uruguai também e olhei ali o quanto que Uruguai, Paraguai, o quanto que tem de oportunidade, próprios Estados Unidos, realmente assim, quem faz direito no Brasil está fazendo muito melhor do que vários países que eu visitei. Mas a gente tem 60 mil empresários aqui, ou 60 mil pontos de venda que precisam da nossa ajuda. Então, por mais que a minha ambição seja grande, o meu pezinho no chão faz eu pensar, eu quero muito ajudar os empresários brasileiros antes de pensar em expandir a operação. E quem sabe se a gente conseguir fazer isso num futuro próximo, sim, a expansão pode estar dentro dos nossos planos. Muito bem. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta com o Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. André, estamos praticamente chegando ao final do nosso bate-papo aqui hoje, que acredito que muito interessante se a gente começar a relembrar aqui o ouvinte, o internauta do tema, né? Pôr o mundo com mais açougues do que farmácias. Bem interessante. Eu quero agradecer aqui a sua presença com a gente, online, batendo esse papo com a nossa audiência. Muito obrigado e fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, foi realmente um papo super leve, espero ter contribuído aqui para alguns pensamentos em comum que a gente quer espalhar como líder desse movimento. E a grande reflexão que eu deixo é uma população que come pelo menos 3 vezes por dia, claro, né? A gente está falando de uma população média que consome café da manhã, almoço, jantar, pelo menos uma vez no dia come alguma proteína. Não justifica a gente ter 40% mais farmácias vendendo medicamentos ou vendendo produtos de estética do que açougues que vendem saúde, que vende comida de verdade, que vende um alimento milenar. Então, que de fato a gente entenda o que a gente está fazendo que tem oportunidade de melhoria. E para todos nós aqui, quando passarmos na frente de um açougue, que a gente se lembre que ali tem muita história, que tem alguém trabalhando para alimentar as nossas famílias com muito suor e que às vezes só precisam de um pouco de ajuda. E se vocês se lembrarem, pode falar para eles procurarem o TC, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar esse empresário a ter uma vida melhor e, consequentemente, um negócio mais próspero. Eu agradeço a todos vocês, fico totalmente à disposição para essa e outras oportunidades. Muito obrigado, André. E para você que está chegando agora aqui no nosso Boa Tarde Produtor, fique tranquilo, pode ir no nosso canal no YouTube, esse bate-papo estará na íntegra por lá. Você vai entender mais sobre a nossa pauta de hoje, por um mundo com mais açougues do que farmácias. Chegamos ao final do Boa Tarde Produtor, muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia, te espero na próxima edição aqui na 100,9. Ao senhor e à senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até a próxima.